Olá, eu sou Marcos Gomide, jornalista, advogado, diretor de comunicação da Academia Cearense de Direito. E nesta sexta-feira, a Academia Cearense de Direito faz uma nova live e o nosso convidado de hoje é muito especial. É o juiz de trabalho Rodolfo Pamplona Filho. Juiz do trabalho, professor, escritor, poeta, cantor, formado pela Universidade Federal da Bahia, cerca de 25 anos atrás. Tem também mestrado em Direito, doutorado em Direito. E vamos aguardar a entrada dele para que a gente possa conversar hoje sobre direito do trabalho, ano 2020. Quantas mudanças, quantas transformações. Esse é um tema que vai trazer a audiência e o interesse, acredito, de todos os que vão estar hoje nesta live da Academia Cearense de Direito. Aguardando a entrada dos primeiros participantes e também esperando a entrada do nosso convidado, Dr. Rodolfo Pamplona Filho, para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo. A Academia Cearense de Direito, fundada em 12 de dezembro de 2016, cujo presidente é o advogado Roberto Vitor Ribeiro, que também nos acompanha nesta live. Esperando mais um instante para que a gente receba a visita do professor juiz do trabalho, Dr. Rodolfo, e a gente possa, portanto, iniciar o nosso bate-papo com ele. Agradecendo a presença de todos nesta live da Academia, esperando que a gente possa hoje esclarecer muitos pontos do direito neste ano de 2020, especialmente o direito do trabalho. Entrando os nossos convidados, os seguidores da Academia Cearense de Direito, e estamos aguardando a chegada do nosso convidado para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo. Você que está acompanhando esta live da Academia, no perfil da Academia Cearense de Direito, nós temos muitas outras entrevistas, bate-papos que nós fizemos ao longo deste 2020, o ano da pandemia no mundo, o ano que levou muita gente para dentro de casa, e muito conteúdo das diversas áreas do direito. Aguardando a entrada do nosso convidado, para que a gente possa, consequentemente, dar início ao nosso bate-papo. Esperando que ele possa entrar e a gente possa fazer a conexão. Aí está, o Rodolfo já entrou, só pedir a conexão, já pediu. Vamos e fazer a nossa conexão. Ok. Como vamos, tudo bem? O prazer é todo meu fazer essa live com a Academia Cearense de Direito. É uma honra, um prazer, uma satisfação, né? Um privilégio. Né? Eu estou, neste momento, na presidência da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, já no meu segundo mandato, terminando meu segundo mandato, e ter a oportunidade de dialogarmos entre academias é uma grande satisfação. Estou aqui diretamente na minha biblioteca, com a oportunidade da gente bater um papo sobre o direito em 2020. Estou assim, intrigado. Quando fizeram a proposta, eu falei, meu Deus, olha o corte epistemológico dessa exposição. Eu tenho que falar sobre tudo. Estamos aí à sua disposição para conversarmos, bater um papo. E quero mandar, desde já, as minhas saudações acadêmicas a todos os acadêmicos da Academia Cearense de Direito. É uma honra poder bater esse papo contigo. Estamos à sua disposição. Olha, absolutamente ninguém imaginava que nós teríamos esse 2020 como ele já está terminando. Do ponto de vista do direito do trabalho,
do ponto de vista da atividade jurisdicional do direito do trabalho. Que impacto isso trouxe nas relações de trabalho neste ano? Olha, eu digo que, sem a menor sombra pálida de dúvida, nós estamos vivendo um período absolutamente inédito na história das nossas cidades, estados, país e mundo. Se alguém chegasse em dezembro com a profecia apocalíptica de que iremos passar mais de 6 meses em isolamento presencial, ninguém levaria a sério. O fato, porém, é que o improvável, o inviável, o impossível tornou-se realidade. E estamos, nesse momento, justamente verificando esses impactos. E no campo do direito do trabalho, eu posso lhe dizer que estamos vivendo um período realmente assim muito peculiar. Por quê? Porque, de fato, o direito do trabalho, desde a reforma trabalhista, né, de novembro de 2017, a Lei 13.467, parecia que estava meio desprestigiado, meio colocado em segundo plano. As pessoas dizem, oh, não, agora tudo é a prevalência do negociado sobre o legislado, aqui nós não vamos ter mais espaço para isso. Ora, aí eu tenho que efetivamente dizer que, nessas circunstâncias, estamos vivendo um período absolutamente profícuo em matéria de legislação trabalhista. Por quê? Porque, olha, eu digo isso com lugar de fala privilegiado. Eu fiz, nesse período de isolamento presencial, mais de 350 lives. Eu fico brincando que eu não sou mais rei das lives, eu virei papa das lives. Rei tem um monte, então papa só tem um. E foi a forma de que, na minha filosofia de vida, que segue a máxima de Mahatma Gandhi, né, de que quem não vive para servir não serve para viver, que servir a comunidade jurídica. E eu dialoguei muito sobre essas circunstâncias. O direito do trabalho na pandemia passou, digamos assim, por quase uma revolução silenciosa. Por quê? Porque se nós estamos numa guerra contra um inimigo silencioso, invisível e mortal, no campo do direito do trabalho, nós estamos vivendo hoje uma situação realmente peculiar. Por quê? Porque se estávamos desprestigiados, esse tempo já passou. Nós passamos efetivamente a ter uma situação em que o indivíduo consegue imaginar que lá na relação trabalhista, que estava ninguém mais prestigiando, de repente, nós, simplesmente com a lei da pandemia, no começo de fevereiro, com a situação de dizer, opa, nesse caso, a simples previsão do artigo 5º, que dizia que se o indivíduo faltar por causa de recomendação médica, isolamento, isto não geraria uma falta injustificada. Só este fato fez com que, de repente, nós tivéssemos que resgatar a diferença de suspensão, interrupção, entre outras questões. Então, olha, de repente, nós que não estamos prestigiados, começamos a viver novamente uma retomada do protagonismo, da disciplina das relações de trabalho no Brasil. Por quê? Porque, olha, chega a ser irônico, porque, de repente, a gente viu próceres da revogação da CLT, da extinção da Justiça do Trabalho, querendo aplicar para os problemas que estão contando a mesma CLT de 1943, que as pessoas diziam que era fascista, que tinha que ser revogada. De repente, as pessoas começaram a dizer, olha, a hipótese pode ser do força maior, do 501 a 504, pode ser a hipótese do fato do príncipe do 486. De repente, olha, aquela legislação que dizia que não servia para nada, que podia ser substituída pelo direito civil, sendo invocada. Mas não somente numa revalorização da legislação trabalhista, mas sim
De que, meus amigos, de que, minhas amigas, justamente de uma verdadeira pandemia de medidas provisórias. Por quê? Porque, num primeiro momento, me permita contar toda essa historinha, Sim. nós tivemos a polêmica MP 927. Polêmica por quê? Porque, na verdade, a MP 927 foi, digamos assim, até, vamos dizer, bem intencionada, seguindo uma lógica de tentar preservar trabalho e renda. A MP 927 trouxe atos que poderiam ser praticados unilateralmente pelo empregador, sem prejuízo do trabalho e renda, mas, nesse ponto, com algo que inovava a legislação infraconstitucional. O que é que se fazia? Ora, pode-se, por exemplo, pensar nessas circunstâncias de colocar em férias individuais e coletivas imediatamente, antecipação de feriados, um banco de horas invertido, né? Que era, na verdade, folgar agora para depois compensar, e até mesmo a questão da colocação em home office, de forma absolutamente unilateral. Ora, isto gerou, num primeiro momento, alguma resistência, mas, de fato, era hipótese para pensar em atos unilaterais. O que aconteceu, meu amigo? Nesse momento, só para falar por que ela era tão polêmica, porque ela tinha dois dispositivos que realmente eram muito estranhos. O primeiro era o artigo 18, que admitia uma suspensão do contrato de trabalho sem qualquer remuneração por até 4 meses. Isso foi algo tão estranho, assim, havindo dentro de um discurso de preservação de trabalho e renda, que o próprio presidente da República, em menos de 24 horas, revogou o artigo 18 da MP 927, editou uma medida provisória, a MP 928, só para revogar o artigo 18. Né? A gente fica brincando, dizendo, no diário oficial particular dele, que é o Twitter, ele disse, não, isso é um absurdo. Ou seja, editou a medida provisória e no mesmo dia percebeu que era um absurdo e revogou, e de fato revogou. Né? E também o artigo 29 da MP 927, que tentava, digamos assim, blindar a atividade empresarial da aplicação do sistema da infortunística, na ideia especificamente de verificar, por exemplo, o enquadramento como doença ocupacional, como acidente de trabalho, a situação da Covid. Aí o que aconteceu? Nessas circunstâncias, né, o Supremo Tribunal Federal, que em 2019 já tinha decidido sobre a possibilidade da aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil às relações de trabalho, admitindo uma responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade, de repente disse, olha, retirou a eficácia desse artigo 29. Ora, essa é uma circunstância que nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Por quê? Porque nessa MP 927, realmente tivemos o primeiro momento de uma nova disciplina normativa trabalhista, né, que, de fato, durou algum tempo. Mas por quê? Porque nós temos um fenômeno bem brasileiro, que é o fenômeno do jabuti ou da jabuticaba, né? Coisas que só acontecem no Brasil. E aí o que acontece? Nesse período, a MP, que era muito interessante, de repente, no processo de tramitação para tornar-se lei, converter-se a medida provisória em lei, sabe o que aconteceu? Tentaram colocar umas isenções fiscais nesse bolo. E aí não andou, não houve vontade política do governo, também não do Congresso, e a MP caducou. Ou seja, do ponto de vista jurídico, as iniciativas, muitas delas que mostram reflexos para as relações jurídicas de direito material no pós-pandemia, e eu posso falar sobre isso também, se tivermos tempo, a questão do teletrabalho, sem sombra de dúvida, é algo que vai gerar muita aplicação pós-pandemia. Né? Nós estamos passando numa hipótese de superação das resistências. As pessoas tinham muita resistência ao teletrabalho e hoje já se encontram, digamos assim, um pouco mais receptivas. É só perguntar para ti, quantas lives você fez antes da pandemia? Talvez nenhuma.
Isso era algo que as pessoas realmente não tinham esse hábito e criaram esses hábitos. Nós passamos a viver, nesse ponto, uma situação absolutamente nova, com uma produtividade no meio do teletrabalho impressionante. Então, perceba, essa é só a primeira medida provisória. Nós tivemos outras. A MP 936, polemicíssima, a MP 936, que admitiu a possibilidade de uma redução de salário e também da suspensão do contrato de trabalho pela via individual, trazendo, portanto, uma exceção ao texto literal do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que admite só redução pela via negocial coletiva. Essa hipótese fez o quê, no caso concreto? De dizer, nesse ponto, que nós tínhamos uma previsão constitucional, mas o Supremo Tribunal Federal admitiu, em sede da ADI 6363, uma situação de um direito do trabalho emergencial, um direito do trabalho de emergência que poderia admitir, nessas circunstâncias, essa situação excepcional. E não acolheu a MP 93, embora o ministro Ricardo Lewandowski inicialmente tenha proferido uma liminar, dando uma interpretação conforme, mas que, na prática, acabou sendo como eu diria assim, um voto que a própria AGU, no momento da sustentação oral, estava apoiando a liminar, mas o Supremo Tribunal Federal não foi nessa linha, foi numa linha muito mais forte de garantia de uma necessidade de uma disciplina jurídica excepcional, porque tempos excepcionais estamos vivendo. Posso falar mais, mas aí deixa aí. Eu queria entrar com outro assunto. 15, 16 anos atrás, nós não tínhamos as chamadas plataformas digitais. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e tantas outras. Com a chegada das plataformas digitais, mudou muito o comportamento das pessoas. Criou-se um novo hábito de consumo. Então, o transporte através do Uber, a entrega através do iFood, e também criou-se uma nova condição de trabalho, que são os motoristas de Uber, que são os entregadores dos aplicativos de alimentação. Como será e quando será que este debate chegará ao direito do trabalho nesta relação desses prestadores de serviço ou funcionários, ou que seja uma outra denominação possível, com as empresas a quem eles trabalham? Quando que chegará esse debate e qual é a discussão que se tem sobre isso no âmbito do direito do trabalho? A questão já chegou. Há bastante tempo nós temos hoje ainda muita polêmica sobre o tema, né, com decisões dos tribunais regionais do trabalho, digamos assim, talvez a mais conhecida seja uma decisão do TRT da Terceira Região, né? É algo que efetivamente foi no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício, mas no Tribunal Superior do Trabalho houve toda uma linha de reconhecimento de que seria uma situação autônoma. Essa questão exige uma manifestação do Congresso Nacional. E eu digo com absoluta liberdade. Por quê? Porque, de fato, o que estamos vivendo? Estamos vivendo uma situação em que, por exemplo, na Inglaterra, houve uma decisão sobre isso, admitindo o reconhecimento de uma tutela jurídica desses trabalhadores, mas que não fosse um reconhecimento de vínculo empregatício, mas sim buscar, nesse ponto, algum tipo de tutela da dignidade, algum tipo de retribuição mínima. Lá, eles, inclusive, têm uma distinção do employee para o worker, né? E que, na verdade, não se enquadra necessariamente o worker, nem no empregado, nem no autônomo, mas sim numa situação intermediária. Parece-nos
que essa é uma questão que mereceria uma disciplina normativa positivada própria para o direito brasileiro. Eu rogo aos nossos representantes no Congresso Nacional que aí sim percebam que esse debate já se encontra vivo nos tribunais trabalhistas, na discussão específica se há ou não há vínculo empregatício e como deve ser a tutela jurídica dessa questão. Estamos vendo nesses tempos recentes, especialmente nesses tempos recentes, muitos questionamentos sobre a relação de funcionário com funcionário, funcionário com a sua chefia, abuso, assédio sexual. Qual é a sua visão sobre esse tema diante do direito do trabalho? Olha, eu, na verdade, eu sou talvez um entusiasta desse tema, né? A minha dissertação de mestrado, defendida no já distante ano de 1997, foi sobre dano moral na relação de emprego. Minha primeira tese de doutorado, defendida no também já distante ano de 2000, foi sobre assédio sexual na relação de emprego. E meu segundo mestrado trabalhou especificamente o tema do assédio moral. Ou seja, eu sempre tive uma preocupação com esse corte epistemológico das interfaces do direito do trabalho com o direito civil, notadamente no campo dos direitos da personalidade. E qual é a questão a ser tratada aqui? É justamente esta noção que as pessoas... Aí é claro que nesse mundo estranho que a gente tem vivido de divisionismos, de discursos de ódio e de coisa do gênero, né? Mas é uma questão que precisa realmente ser bem trabalhada. Por quê? Porque, de fato, o que é que nós temos visto? Um aumento dessas postulações, um aumento dessas discussões. E aí os detratores desse tipo de posicionamento diz lá, essa é uma circunstância e que é uma indústria do dano moral, as pessoas estão discutindo qualquer mimimi na Justiça do Trabalho, mas, na verdade, há uma outra faceta que precisa ser dita. As pessoas estão tomando consciência. Questões que outrora poderiam ser tidas na expressão consagrada, né, de dizer era o mais leve roçar das asas de uma borboleta, agora, na verdade, são questões juridicamente relevantes e que estamos tentando enfrentar. Esse tema, assédio sexual, é um tema que domina as discussões no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 2 trabalhos, um da Globoplay e outro da Netflix, mostra o que se chamou o escândalo na canal de TV por assinatura americano Fox News, em que um gestor geral da empresa, Roger Ailes, ele acabou sendo demitido em 2016 pela acusação de ter assediado funcionários e funcionárias, especificamente da redação, apresentadoras da redação. O resultado disso é que elas receberam uma indenização da empresa e também ele acabou sendo demitido. No Brasil, empresas pagam indenização porque seus funcionários praticam abuso e assédio sexual? Há a possibilidade jurídica disso. E a fundamentação não está, por incrível que pareça, no direito do trabalho, mas no direito civil. É preciso ficar de olho sempre no artigo 932, inciso 3º do Código Civil, combinado com o artigo 933. Ora, nesse ponto, nós temos uma possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva do empregador por dano causado por seu empregado. Então, havendo um vínculo empregatício, a hipótese é em trabalhar especificamente com uma previsão de responsabilização. Ou seja, nesse caso, se foi praticado por um empregado, o empregador responde. Se foi praticado por um preposto, o preponente responde. Ou seja, dá para buscar esse tipo de postura, justamente, que é muito importante dizer, houve uma mudança de corte epistemológico
né, uma mudança de diretriz com o Código Civil de 2002. Por quê? Porque na vigência do Código Civil de 16, o dispositivo equivalente era o artigo 1321, que trazia essa mesma hipótese de responsabilização, mas exigia, pelo artigo 1323, uma prova de culpa. Essa noção de culpa foi abstraída a partir do Código Civil de 2002. Então, é plenamente possível, do ponto de vista jurídico, por previsão legal específica, haver, sim, uma responsabilização da empregadora por danos praticados por empregado. Por danos sofridos por um empregado, perceba que a previsão específica do Código Civil é de responsabilização pela conduta do empregado, mas não pelo dano sofrido pelo empregado. Aí vamos entrar na regra geral do Código Civil, que é o artigo 186 do ato ilícito ou 187 do abuso de direito, combinado com o 927, que é a previsão específica de responsabilidade civil. E aí sim entra a decisão do Supremo, na possibilidade de haver, no caso de um risco acentuado, aparentemente não é esse o caso do assédio, mas outras modalidades de dano é possível se imaginar, nesse ponto, pensar, né, numa responsabilidade civil objetiva. Agora, qual o aceite de argumentações de vítimas de abuso no ambiente de trabalho? Isso precisa gerar que tipo de prova, que tipo de testemunho? Basta a palavra da vítima? É preciso mais do que isso? Qual a análise nesse sentido que se faz nesse momento sobre esse tema? Essa é uma pergunta muito importante, mas é preciso, talvez, contextualizá-la mais. Por quê? Porque aí nós vamos trabalhar, e aproveita que a live é sobre o direito, a gente tem que fazer uma interface aqui com o direito do trabalho, o direito civil, o direito processual e o direito penal. Nós temos que entender que, no campo dos crimes, dos ilícitos de ordem sexual, a palavra da vítima é muito importante. Deve ser levada com um cuidado ainda maior. E isso se justifica, em especial, no momento em que a pessoa sofre o dano. A pessoa está sendo agredida e, por isso, o campo da atuação e da assistência, notadamente nas delegacias, e aqui eu penso na própria lógica de uma delegacia de proteção à mulher, tem de ser com um cuidado especial. Diria assim, com cuidado de ourives. Alguma coisa como a tratar de uma joia preciosa. No processo judicial, porém, nós não podemos imaginar que só a palavra da vítima seja a única e exclusiva prova para impor uma condenação, seja na esfera criminal, seja na esfera civil lato sensu, no qual a gente vai colocar a trabalhista. Então, o que é que nós precisamos entender? Que todos os meios admitidos em direito podem ser invocados nessa situação. Gravações eletrônicas, vídeos, né, prova pericial. É preciso levar as circunstâncias, no caso concreto, para poder tirar realmente algum tipo de conclusão. Nós não podemos pensar em um assodamento de pensar num direito penal da vítima ou de um direito penal do acusador, mas sim um direito penal que é do Estado na busca da efetivação das relações jurídicas de direito material. Muito bem, professor. Nosso bate-papo aqui hoje, na Academia Cearense de Direito, é com o professor Rodolfo Pamplona Filho, juiz, professor, escritor, poeta, cantor, mestre e doutor em Direito. E estamos aqui muito agradecidos pela sua atenção e por nos dar todos a sua visão dos seus anos do direito. Abrindo mais o nosso tema, falando sobre o direito aberto, né? Quer dizer, o direito como aquela prestação jurisdicional
para as pessoas, para o povo, para a população. Qual a sua análise hoje sobre essa prestação? A Justiça está conseguindo atender a toda a necessidade de quem busca o direito, tanto na Justiça do Trabalho e em outras justiças? Olha, eu costumo falar, e eu estou no Poder Judiciário há 28 anos, né? Há 25 como juiz, e digo com absoluta liberdade que muitas vezes o processo judicial se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. Parece que ele é feito para não terminar. E isto é uma constatação crítica que a gente precisa efetivamente deixar à observação de todos e todas. Mas perceba que há um livro de um falecido desembargador baiano, foi meu confrade na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, né, o desembargador Gerson Pereira, que ele era um livro chamado O Solitário Ofício de Julgar. Julgar não é fácil. Julgar é somente você e sua consciência, você e Deus, você e a caneta, você e o computador. É um ofício solitário. Juízes não podem querer julgar só de acordo com seu sentimento, dentro dessa lógica da etimologia da palavra sentença e sentire. Não. O juiz decide de acordo com o ordenamento jurídico. A ideia é preciso estudar sempre, atualizar-se sempre e aplicar, no caso concreto, efetivamente aquela resposta que se espera do Estado. E quando muitas vezes nessas questões nós acabamos sendo influenciados por posicionamentos ideológicos, por visões de posturas políticas no exercício da atividade jurisdicional, isso muitas vezes acaba criando falsas expectativas ou uma visão que não corresponde ao papel do Poder Judiciário. É preciso entender que o Poder Judiciário, nós somos instrumentos de manutenção do status quo, sim. Né? Se há no direito um caráter revolucionário, muitas vezes de transformação, de emancipação, de autonomia, há, por outro lado, uma perspectiva que precisa entender que há algo que foi estabelecido pelo legislador, num consenso, né, estabelecido de acordo com o devido processo legislativo e que deve ser observado pelo magistrado. Essa é uma linha, digamos assim, do que deve ser aplicado. Agora, perceber que se julgar não é fácil, julgar fora da... dentro ordenamento legal. Exato. Julgar fora do ordenamento legal. E julgar também sem uma estrutura que seja compatível para dar uma prestação judicial adequada é complicado. Eu fui juiz no interior da Bahia, né? Eu pegava 14 horas de ônibus para chegar na minha unidade jurisdicional. E eu posso lhe dizer que, olha que a Justiça do Trabalho só tem em cidades de porte médio ou grande. Né? Colegas meus, juízes estaduais, né, muitas vezes iam para lugares que não havia nem sequer linha telefônica. Então, é claro que o mundo mudou, o mundo está mais conectado, mas é preciso entender que é preciso também dar estrutura. Porque, numa visão de análise econômica do direito, né, dinheiro não dá em árvore. E a gente precisa efetivamente trazer a prestação jurisdicional de uma forma que seja absolutamente adequada. Justiça que tarda, falha. Então, a gente tem que estimular os meios autocompositivos, formas alternativas de solução de conflitos, para que, para o Poder Judiciário, só venha efetivamente aquela situação que as partes não conseguiram se resolver. E que a resposta, observado o devido processo legal, ou seja, sem atropelos que gerem situações de
como eu poderia dizer de uma forma mais eufemística, vamos dizer, de pensar em, olha, não vamos fazer justiça de qualquer forma, isso, na verdade, é a negação da própria justiça. E o tema, o racismo. Como que a justiça tem recebido, julgado temas que envolvem racistas? Olha, é preciso entender que essa pergunta é muito pertinente, inclusive por o dia de hoje, que é o Dia da Consciência Negra, né? E nós precisamos entender que nós temos, sim, uma dívida histórica com o povo negro brasileiro, nesse ponto, e falo na minha condição de tudo para ser um opressor. Sou um homem cis, hétero, branco, juiz, posso ser tudo que alguém possa ver como opressor, e eu quero, na verdade, prestar a minha solidariedade a todos e todas nessa busca de combate ao racismo. É claro que o modelo racista brasileiro não foi igual ao modelo racista da África do Sul ou dos próprios Estados Unidos, mas é só olhar, digamos assim, as modificações que, por exemplo, as ações afirmativas, como sistemas de cotas, geraram no perfil da universidade, ou mesmo pouco a pouco no campo do trabalho, para perceber que há muito ainda a avançar. E nessa questão, nós temos que compreender que neste tema há muitas sensibilidades que serão exacerbadas. E nós teremos que buscar realmente um meio termo para poder satisfazer todos e todas. Não é fácil. Definitivamente não é fácil. O que fazer em uma situação como essa? Muitas vezes não há uma resposta fácil. Não há um caminho. É um caminho que se faz caminhando. Hoje, a justiça tem muita mais compreensão do que é a presença do racismo na sociedade? É possível fazer uma avaliação sobre isso? Olha, é preciso entender que o perfil do Poder Judiciário de 30, 40 anos mudou. É preciso entender, nós já tivemos ministras do Supremo Tribunal Federal, já tivemos uma mulher exercitando a presidência da República, nós temos parlamentares, mas perceba, há 20, 30, 40 anos, o espaço da mulher nos espaços de poder eram raros. A mesma coisa com os negros. Quando nós tivemos Joaquim Barbosa como o primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal, ou Carlos Alberto Reis de Paula como primeiro-ministro negro do Tribunal Superior do Trabalho, sucedido depois por Horácio Pires, aqui da Bahia também. Olha, perceba que toda vez que nós vemos, digamos assim, uma modificação da coloração do Poder Judiciário, de repente isso é objeto de destaque. Nós precisamos chegar a um determinado momento em que as pessoas percebam que, ou que as pessoas nem mais reparem na cor, no sexo, mas sim só e somente só no valor daquelas pessoas. Mas perceba, há só valor no campo da visão tradicional de homens héteros brancos? Não. Há valor em todas as manifestações da humanidade. Ora, se estamos ainda com perfis que não correspondem, vamos utilizar uma coisa que o Ministério Público pode falar, se não correspondem estatisticamente ao perfil da população brasileira, há algo de errado. Como combater? Essa é a pergunta de 1 milhão. Essa é a pergunta que não tem a resposta objetiva. Na verdade, nós estamos trabalhando pouco a pouco nesse campo. É só, me permita falar, saindo do judiciário e pensando nas noções de ações afirmativas, nas relações jurídicas de direito material, é só imaginar toda a polêmica que gerou com o caso, vamos dizer, o nome é público, do caso Magalu, né? O caso Magalu, na ideia de um direcionamento para determinadas atividades em que ela verificou que não tinha
trabalhadores negros suficientes ali, disse, olha, eu preciso investir nisso, direcionou. Perceba, não é o 100% lá, não é o 100% de todos os trabalhadores da empresa, não. Era de uma determinada atividade área em que ela percebeu que ela gostaria de mudar o perfil ético nesse ponto, étnico, ou seja, de dizer, opa, a gente não está correspondendo. É preciso ver. Só ter feito isso, a grita que se tem mostra que a gente precisa ainda evoluir muito na sociedade. Hoje, 20 de novembro de 2020, o vice-presidente da República disse que não existe racismo no Brasil. Existe racismo no Brasil? Eu acho que opinião cada um pode ter a sua. Quando pessoas fazem afirmações peremptórias, elas trazem em si a sua experiência, a sua visão, todos os seus traumas, toda a história que a acompanhou. Então, eu respeito profundamente o senhor vice-presidente da República, sei do seu preparo técnico, da sua história, mas a palavra proferida é flecha desferida que não volta mais. Ele manifestou essa visão e nós podemos, no máximo, nos permitir dar. Parece-nos sim. O racismo brasileiro não é um racismo, muitas vezes, explícito, como se teve nos regimes de apartheid da África do Sul, ou do separate by divided, equal by divided, lá do sistema norte-americano, que a ideia é dizer, olha, não, eles são iguais, mas separados. Né? Esse tipo de segregação efetivamente não ocorreu no Brasil. Mas ocorreu outras modalidades de racismo. É só olhar para o perfil. Eu sou professor de uma universidade pública. Uma universidade pública que implantou há algum tempo o sistema de cotas. E eu vejo a mudança do perfil dos nossos alunos, o perfil do público que está conosco. Então, é uma situação que é complicada lidar neste mundo em que cada um acha que só a sua opinião é a verdadeira. É preciso desenvolver a alteridade, sentir a dor do outro, para poder viver a solidariedade. Recentemente, o Brasil passou por boas, talvez profundas, mudanças na legislação do trabalho. E mudanças que, para muitos, colocaram bloqueios no acesso à justiça do trabalho para reivindicar o seu suposto direito, ou seu direito. Né? Isso foi bom? Isso diminuiu a quantidade de reclamações trabalhistas? Diminuir a quantidade de reclamações trabalhistas é bom? Aí aquela pergunta que, por si só, obviamente não intencionalmente, ela comporta um sofisma. Olha, diminuir o número de reclamações trabalhistas é algo bom ou algo ruim? Olha, perceba que não se pode responder de sim ou não. É lógico que termos menos ações é algo que se deve estimular para que possamos, tendo a nossa limitação estrutural, podemos focar mais nos feitos que nos estão submetidos. Ótimo. Mas o número de ações diminuiu porque há mais paz e segurança nas relações de trabalho ou porque as pessoas estão com medo de demandar? Porque o médico da UTI dizendo, hoje está tranquilo o atendimento aqui, está tranquilo porque ninguém se acidentou ou está tranquilo porque as pessoas não estão conseguindo ter acesso ao UTI? Então, é preciso entender que não dá para responder nesse ponto sem analisar qual é a causa desse número
de demandas que diminuiu percentualmente. Pode ser. E, claro, demandas aventureiras devem ser sancionadas com litigância de má-fé, devem ser reprimidas. Mas, muitas vezes, o indivíduo não demandou porque ele tem medo. Me permita dizer, como alguém que vive a justiça do trabalho há mais tempo do que não a vive. Eu tenho 48 anos, entrei na justiça do trabalho como servidor com 19. Então, eu vivi muito mais tempo dentro da justiça do trabalho do que fora dela. Eu posso lhe dizer que uma das situações mais estranhas é que nós não somos juízes do trabalho necessariamente. Nós somos juízes, muitas vezes, dos desempregados. Porque o indivíduo que está trabalhando, ele tem muitas vezes, ele se submete muitas vezes à vontade do empregador, com um medo natural da perda do posto de trabalho, né? Da sua fonte de subsistência. Então, só quando ele, muitas vezes, olha, brigamos, não tem mais jeito, aí ele vai à justiça. Então, aí a pergunta que não quer, olha como a mudança dos dados fazem mudar. Opa, então, nesse momento, quer dizer que não ter tantas ações pode ser um sinal de que as pessoas estão com medo de demandar. Agora, pensando sempre como um otimista, né? Eu gostaria muito que nós tivéssemos mais paz. Paz é bom para tudo. E paz é fundamental no campo das relações de trabalho. Por quê? Porque as relações de trabalho têm em si uma eletricidade social, como eu diria, uma situação que acaba sendo estimulada, né? O empregado sempre se acha explorado, o empregador sempre se acha enganado, e aí, nesse ponto, dizendo, olha, ele está fazendo corpo mole, olha, ele está inventando, ou não, ele está me explorando. Então, perceba que esse discurso, muitas vezes, só estimula uma litigiosidade que, muitas vezes, fica reprimida. Permitindo ampliar os horizontes, porque já está perto de acabar. Estou vendo aqui, já estamos com 47 minutos, então, sabe que o Instagram é cruel, né? A gente precisa ir direcionar, mas eu digo muitas vezes também na experiência das audiências telepresenciais. Eu estou na ativa na magistratura e vejo como há ainda muita resistência nas audiências telepresenciais. Eu entendo as resistências nas situações de inclusão digital, de dificuldade de acesso à justiça por isso. Mas, muitas vezes, o indivíduo não quer realizar uma instrução porque ele não confia na parte contrária. Ele não confia, às vezes, na parte e, às vezes, não confia nem no profissional que está assistindo. Olha, a gente tem que propugnar cada vez mais por ética nas relações jurídicas como um todo e, em especial, nas relações processuais. Eu não posso partir do pressuposto que o ilustre profissional da advocacia que assiste a parte contrária a qual está sendo demandado, está lá para manipular a prova, para induzir as testemunhas, para fazer uma pantomima. É preciso buscar isso. Mas como nós, muitas vezes, temos uma deficiência ética, uma deficiência de confiança, uma deficiência de segurança, não quero, resisto. Então, eu vejo, nesse ponto, uma grande dificuldade. Mas, por outro lado, tenho que dizer que um dos aprendizados da pandemia vai ser essa experiência das audiências telepresenciais. Eu digo, sem temor, que institutos processuais com uma carta precatória vão perder sentido. Porque se eu posso ouvir a testemunha por uma via telepresencial, em seu próprio celular, para que eu vou adiar um processo? Manter contato, entra aqui, a gente resolve isso, né? A gente pode abrir horizontes para isso. Eu vou dizer com liberdade, a gente aprende lá em Teoria Geral do Processo, ou na parte de provas em processo civil, sobre carta rogatória. Carta rogatória é como cabeça de bacalhau, ninguém vê. Por quê?
Porque, efetivamente, você pode... Eu emiti algumas cartas rogatórias na vida e nunca vi o término do cumprimento. Nossa. Porque é algo você imaginar que você vai depender de toda uma estrutura judiciária de outro país, efetivamente pensar. Outro dia, eu ouvi uma testemunha que estava em Portugal pelo WhatsApp. Os pais estão tudo bem por aqui, vamos tentar resolver isso. Imagine se eu tivesse que ir por essa via ordinária. Nós temos, sem sombra de dúvida, a possibilidade de avançar muito. Avançar em segurança, avançar na prática. Não é algo pronto, acabado. As pessoas acabam criando uma resistência a esse tipo de coisa, mas que às vezes é a resistência do medo novo. Né? Uhum. A gente tem esse apego à forma que aprendeu. Eu aprendi dessa forma, então é a forma certa. Não, é a forma que você aprendeu. Mas pode ser que você possa aprender de outra forma. Nós temos que parar de ter medo de aprender coisas novas e de viver novas experiências. Se a gente ficar só e somente só na zona de conforto das nossas convicções ou aprendizados, às vezes de muito tempo, nós simplesmente deixamos de viver e passamos apenas a sobreviver. É de fato, uma condição do ser humano, que é a rejeição ao novo. Muitas vezes, o medo ao novo. E esse medo ao novo, às vezes, se manifesta no direito em uns fenômenos muito esquisitos. Eu costumo dizer que, às vezes, muda a legislação e o indivíduo continua aplicando a legislação anterior. A gente aprende isso no primeiro semestre da faculdade, sobre a questão da aplicação das normas no tempo, mas o indivíduo tem uma espécie de nostalgia de doutrina superada ou saudade de legislação revogada que faz com que, ele aprendeu daquela forma, é sua zona de conforto, eu sempre fiz isso dessa forma. Mas se você fez sempre dessa forma e mudou a lei, você não tem que fazer mais da mesma forma. Ou se você fez da mesma forma e não dava certo, essa é a definição de loucura. Você querer fazer a mesma coisa da mesma forma que está dando errado e querer fazer certo. E querer que dê certo. Não dá. É preciso aprender outros formatos. É preciso se abrir para tentar fazer coisas diferentes. E talvez aprender com a experiência alheia, ouvir o outro, não achar que só a nossa forma de fazer é a forma correta, porque, eu acho que é assim e acabou. Calma, a gente pode aprender com os outros. Não, é tudo uma pura verdade, né? E concordo plenamente. E eu vou dar só um exemplo. O professor tem um canal no YouTube. Sim. O YouTube, vez ou outra, muda a forma de você subir um vídeo, de ver a visualização. Quantas vezes eu já não vi pessoas que estão ali no YouTube e falam assim, meu Deus, mudou de novo, o YouTube mudou de novo. Aí eu quero aquele modelo antigo que eu já estava me acostumando. Então nós estamos vivendo uma geração, um momento do mundo que tudo muda muito rapidamente. Isso. E me parece que a nova geração consegue fazer a leitura mais rápida disso. E a geração média, ou a geração mais antiga, vamos chamar assim, ela tem mais resistência do que as gerações mais novas a essa constante mudança. Porque no passado nada mudava, absolutamente nada. Você levava anos e anos para isso. Mas eu fiz uma continha do seu primeiro momento dentro da Justiça do Trabalho, já se passaram, salvo engano, 31 anos. Eu estou a 28, quantas... 28. 19 para 48, não foi? Não, desde o momento. Exato. Então, veja, quantas transformações, quantas coisas aconteceram. Estou indo para 29, o que mudou? Né? O que mudou para melhor e o que mudou para pior? É possível fazer uma análise disso? Olha, muita coisa mudou. Mas ainda, pensando na sua observação anterior, eu vou lhe dar uma frase minha. Essa nova geração, ela é nativa de um mundo digital. Ela é nativa de um mundo de mudanças rápidas. Nós somos nativos de um mundo analógico que migramos para esse mundo digital. Por isso é natural que a gente tenha essa resistência.
E aí a gente precisa saber enfrentar. E eu posso lhe dizer que nesses quase 30 anos de Justiça do Trabalho, 28 anos e fração, né, eu vi muita coisa mudar. Né? Eu vi... quando eu entrei no Justiça do Trabalho em 1992, né, eu via pautas enormes, audiências marcadas para mais de um ano, instruções, às vezes com 2, e de repente a gente vê o avanço da tecnologia, a própria noção de mudanças de procedimento, uma abertura para outros ramos e outros microsistemas jurídicos. A justiça mudou muito. E essa mudança é algo que é uma adaptação a esses novos tempos. Acho que ficar fechado para a mudança é, no final, dizer eu morri e não sabia. Real, real. Já estamos ali nos aproximando, 3 minutos e pouquinho para acabar. E gostaria, sim, das suas considerações finais, o seu sentimento relacionado ao tema Mundo do Direito em 2020 e talvez apontar perspectivas. O que temos pela frente? Eu posso lhe dizer que este é um ano absolutamente heterodoxo. Este é um ano em que ninguém imaginaria que viveríamos desta forma. 2020 é um ano para lembrar e para esquecer. É um ano em que nós estamos nos reinventando no campo de todos os ramos do direito para poder efetivamente encontrar as perspectivas para o futuro. Não dá para adivinhar o que vai acontecer. Não dá sequer para exercitar um dom da profecia que eu não tenho. Mas eu posso lhe dizer que talvez a melhor frase para entender o que 2020 foi ou está sendo na nossa vida não é minha. Não é de nenhum jurista. São de 2 artistas sensacionais. Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar. A gente precisa entender que 2020 fez mudanças profundas em nossa vida e no direito. Mas a pandemia vai passar. E a gente precisa se preparar para o pós-pandemia, para a nova normalidade, para tudo que a gente vai enfrentar. E eu quero aproveitar a oportunidade para saudar todos os confrades da Academia Cearense de Direito, né? A Academia Cearense de Letras. Para mim é uma honra participar dessa live e que a gente possa, quem sabe, na nova normalidade, se encontrar presencialmente quando as aglomerações forem nos permitidas. Olha, para nós foi um grande prazer ter a presença sua hoje nesta live da Academia Cearense de Direito e vamos convidar as pessoas que estão ainda nos assistindo que passem a acompanhar também a academia e os que estão da academia passem a acompanhar o professor juiz do trabalho Rodolfo Pamplana Filho, professor, juiz, escritor, poeta, cantor, mestre e doutor em Direito, tem os seus alunos na pós-graduação em cursos de mestrado e doutorado e também é professor de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho. Parabéns, parabéns, muito obrigado por ter participado deste nosso encontro, deste nosso bate-papo. E esta live vai estar aqui gravada, quem acompanhou pela metade, daqui a alguns minutos, pode acompanhar na íntegra. Obrigado e uma boa noite e vou desconectá-lo desta nossa transmissão, agradecendo. Uma boa noite a todos e todas. Ok, então, desconectando o nosso convidado, agradecendo bastante a presença de todos. Obrigado pela audiência desta noite, muito agradecido. E hoje tivemos, assim, um grande passeio no mundo jurídico, no mundo do trabalho, abordando os mais diversos temas do mundo do direito. E agradecemos a audiência de todos
Citamos aqui a presença do presidente da Academia Cearense de Direito e também presidente da Academia Brasileira de Direito, professor Roberto Vitor Ribeiro. Muito obrigado a todos e uma boa noite, boa sexta-feira, neste 20 de novembro de 2020. Até mais.